E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um quadrinho imperdível. E eu não estou falando de Park Chas, primeiro lançamento de 2023 da editora Comic Zone, com roteiros de Ricardo Barreiro e desenhos de Eduardo Risso. Não estou falando desse, tá certo? Se você quiser ouvir falar mais um pouquinho sobre esse quadrinho aí, vou deixar o card aqui na descrição. Mas não, isso aqui não é um vídeo de jabá. Tô aqui para fazer um vídeo sobre um quadrinho aí da concorrência dos meus amigos da Editora Veneta. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um quadrinho imperdível de Alberto Breccia chamado Versões, que será publicado agora no começo do ano, ainda no mês de janeiro, pela Editora Veneta. Já está em pré-venda, tá certo? E não sei vocês, mas a gente aqui gosta muito do Alberto Breccia. Não é à toa que na Comic Zone nós publicamos 9 quadrinhos do Breccia, né? E esse quadrinho, ele é imperdível para todo mundo, mas sobretudo para você, que eu sei que também gosta do Alberto Breccia. E ele é um quadrinho perfeito para você compreender a amplitude desse gênio, a sua versatilidade. Por que eu estou falando isso? Porque esse quadrinho, vou mostrar a capa dele aqui para vocês agora. A capa é aquela coisa, são as capas de Aveneta, né? Feitas lá pelo Estúdio Rex. Eu tenho certeza que o tempo vai passar e eu vou gostar mais um pouco da capa. Por hora eu estou estranhando um pouquinho, mas enfim. Essa é a capa, tá certo? Do Versões, que traz 6 contos, 6 adaptações literárias livres de contos de mestres da literatura latino-americanos. Então a gente tem adaptações de Jorge Luiz Borges, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti, Gabriel Garcia Marques e Horácio Quiroga, né? É desenhado pelo Alberto Breccia com roteiros do Juan Sasturhan e do Carlos Trídio. E o que acontece? A gente está falando aí de seis autores da Colômbia, de Cuba, do Uruguai, todos eles muito diferentes entre si, trabalhando com gêneros diferentes. Então você não poderia fazer adaptações utilizando o mesmo traço. E o Alberto Breccia ele tem essa característica de adaptar o seu traço e a sua narrativa para a história que está sendo contada ali, né? Não é à toa que aqui na Comic Zone mesmo a gente tem o Busca-Vidas, que é feito num estilo que é diferente do Drácula, que é diferente do Che, que é diferente do Sherlock Time, que é diferente do um tal da Nery, que é diferente do Viajante de Cinza, né? Porque ele tem essa característica de adaptar o seu traço àquela história. A diferença é que aqui a gente tem diversas histórias de autores diferentes sendo adaptadas dentro do mesmo livro. Então você vai ver diferentes trabalhos do Alberto Breccia no mesmo livro, né? E isso é muito bacana, sabe? É um deleite você ver a arte desse cara, que apesar de ser diferente, ela é facilmente reconhecível, né? E essa é uma característica que eu acho que sabe, é a marca de um gênio, porque é diferente de muito artista que tem aí, que o cara ele tem aquele estilo que ele desenvolveu e que ele vai utilizar esse estilo para qualquer coisa que ele fizer, para qualquer gênero. Então o cara tá fazendo uma história de aventura, de ficção científica, de mistério, de terror, pouco importa. Vai ser tudo desenhado da mesma forma, enquanto que o Alberto Breccia não. Ele vai adaptar o seu estilo para aquela história que está sendo contada ali, sabe? Então é isso que eu quero falar eu quero dizer quando eu falo da amplitude do artista, né? E esse quadrinho ele é perfeito para isso. É também uma grande vitrine assim para alguém que não conhece o Alberto Breccia. Você dá esse quadrinho para ele e é impressionante. Olha só, esse aqui é o maior quadrinista de todos os tempos. Olha o trabalho desse cara. E aqui você tem, sabe, realmente assim uma diversidade de traços assim dele que é, enfim, é uma coisa impressionante. Esse quadrinho ele mereceria sua atenção somente pela arte dele, né? Inclusive falei tanto, né, e não mostrei a arte, vou mostrar aqui para vocês e percebam como são diferentes, né, de uma para outra. Essa aqui é uma adaptação de Borges, né, do conto que se chama O Fim. Então você tem esse desenho aí que já se assemelha um pouquinho com o traço que a gente vê em Perramos, foi publicado no Brasil pela Editora Figura. Aqui a gente tem a história Lembra-se,
E daí você já tem um traço que é muito parecido com o Busca-Vidas. Você tem essa história aqui, que tem um traço que também não é muito diferente daquele que ele utiliza em Busca-Vidas, né? Olha esse aqui. Todo em tons de cinza, exatamente, sabe, parecido com o que ele faz em o Pé Ramos. A gente tem essa história, que é a adaptação do Garcia Marques, A Prodigiosa Tarde de Baltazar, que pra mim é a história mais belamente desenhada. Eu adoro o traço dele aqui. Que tem muito esse lance da gravura, né? Olha essa gaiola, que coisa de louco. E finalmente a gente tem a última história, que é a minha favorita, que é a adaptação do conto A Galinha Degolada, do Quiroga, uruguaio. E aqui a gente já tem um estilo de desenho que é super sintético e que me lembra um pouco o desenho do Henrique Breccia em Che, né? Então, uma coisa que eu queria que vocês notassem também é que, além dessa diversidade do desenho, a diversidade da letra utilizada, né? Então a gente tem diferentes letras dependendo da história. Então aqui ele usa uma letra, né, um pouco mais estandar, né? Mas olha só, essa letra aqui que é diferente dessa, que é diferente dessa. E a adaptação que foi realizada aqui pela Lilian Mitsunaga ficou assim, coisa de mestre. A adaptação ficou perfeita, né? Então deixa aí palmas para toda a equipe da Veneta, sobretudo para a letrista Lilian Mitsunaga. O trabalho de adaptação ficou genial, ficou muito, muito bem feito, né? E é algo que a gente não via nos quadrinhos nos outros quadrinhos do Breccia, né? Como eu disse, publicamos 9 aqui na editora, cujos links também estarão aí na descrição. E em nenhum deles você tem esse desenho, essa letra, né, essa caligrafia do Breccia e tal. Aqui não, ele utiliza, né, as letrinhas estandar mesmo, padrão. Mas aqui não, aqui tem várias que são feitas à mão e tudo, que foram perfeitamente adaptadas pela Lilian Mitsunaga. Então, são 6 contos. Como eu disse, o último é meu favorito, A Galinha Degolada. E eles são fiéis aos contos originais. Aí que tá, né? Eu não li os contos originais, né? E, apesar da audiência da Comic Zone ser altamente qualificada, né, me surpreenderia bastante se tivesse alguém aí que tivesse lido os contos que deram origem a essas adaptações, né? Foi por isso, pensando nisso, que a editora Veneta convidou a professora Laura Janina Ociacion, da USP, especialista em literatura latino-americana, para que ela fizesse um pós-fácil analisando cada um desses contos. E, cara, vou dizer para vocês, ficou muito bom esse texto, porque, como eu disse, ela vai fazer essa leitura comparada, né, da adaptação com o conto, vai mostrar ali o que é que eles mudaram, né, o que é que eles mantiveram, porque, assim, originalmente esses contos foram publicados em revistas, né? Então a gente tem contos ali de 8, de 10, de 12 páginas, ou seja, você tinha um espaço ali limitado para adaptar contos que às vezes eram um pouco mais longos, né? Então você não podia falar, né, abranger todos os aspectos daquela obra e você tinha que se ater a certos detalhes. Então ela vai falar sobre isso aí, como na primeira adaptação do Garcia Marques, eles mantiveram o que ela chama de apenas o osso, né? Apenas o básico daquela narrativa, né? Tem diversos detalhes que eles deixaram para trás, porque, enfim, não tinha espaço para falar sobre tudo, né? Tem contos como o do Oneta, por exemplo, o uruguaio, As Gêmeas, né? Em que ele, no conto original, ele deixa um final mais ou menos aberto, enquanto que o Sasturain e o Breccia, eles vão dar realmente um final que não é exatamente aquele final que tinha sido pensado pelo autor, né? E daí ela até conta que teve uma oportunidade que o Juan Sasturain encontrou, né, depois da história feita, do quadrinho lançado e tudo, encontrou com o escritor uruguaio, e ele fala: então você que fez aquele quadrinho lá, eu achei aquilo uma aberração. Se eu soubesse, eu não tinha deixado você adaptar, sabe? Então são detalhes que você só saberia, sabe? Que você só tá sabendo por causa desse pós-fácil, que enriquece demais a sua leitura e dá a um livro imediatamente um replay value. O que eu quero dizer com isso? Você, depois de ler esse pós-fácil, você quer imediatamente voltar
para reler e pegar essas nuances que, sabe, de repente ficaram de fora, que não, sabe, você não estava prestando atenção em determinado aspecto da história, mas agora, porque você sabe, né, disso aí, depois de ler do pós-fácil, você vai, sabe, é uma outra apreciação do livro. E como eu já falei, a minha história favorita do livro é A Galinha Degolada, né, que tem roteiros do Carlos Trídio e é uma adaptação de um conto do uruguaio Horácio Quiroga. Diferente dos outros contos do livro, esse daí é bem econômico no uso das palavras, sabe? São mais imagens assim, mas é de longe o conto mais potente. E aí que tá, né? O valor de você ler esse pós-fácil. Você descobre nesse pós-fácil que o Horácio Quiroga, ele era um admirador do Edgar Allan Poe, foi muito influenciado pelo Edgar Allan Poe, né? Inclusive A Galinha Degolada é uma história de terror, né, e tal. E daí, sabendo disso, você pensa, caralho, então é por isso que esse quadrinho ele é feito dessa forma, que parece muito com a história O Coração Revelador, que está nesse livro que foi publicado pela Companhia das Letras, né, o Lovecraft Poe. Né? A primeira história da parte do Edgar Allan Poe é a adaptação do Coração, né, do conto O Coração Revelador, e graficamente essa história, Galinha Degolada e O Coração Revelador, se parecem muito, né? Porque vem assim, do Horácio Quiroga e do Edgar Allan Poe, cujos trabalhos tinham muita coisa em comum. Enfim, só para dizer que eu recomendo demais a leitura desse pós-fácil, porque você vai, sabe, atentar para coisas que você não tinha percebido antes. Cara, puta leitura, faça aí essa recomendação, tá em pré-venda, vou deixar o link aí na descrição, pegando através dele você garante aí um desconto. E é leitura mais do que recomendada para você que é fã do Alberto Brecht, ou para você que talvez nem conhece o trabalho dele, né, o que eu acho difícil, mas quer conhecer. Então deixa aí a minha recomendação, e também vou colocar aí na descrição os links para os outros quadrinhos do Brecht publicados aqui pela editora Comic Zone. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E me digam aí nos comentários o que é que você já leu do Brecht, se você conhece a obra dele, se você já fez a sua pré-venda de versões. Enfim, vamos conversar, continuar a conversa aí embaixo. Beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.